Vamos conversar? Falar Vamos lá. de mentira de verdade. De mentirinha. Então vai lá, Léo. Vamos falar sobre mentira, né? Andréia, o porquê da mentira? Ai, que pergunta, hein? São São fortes, tantas né? razões, né? São tantas emoções. A mentira, ela pode dar início logo na infância, né? Pode. Primeiro, porque já é inerente do ser humano mentir. Né? Já é algo que é natural o ser humano aprender a mentir e usar da mentira para ter benefícios. Então, a criança, desde pequena, às vezes, para evitar uma punição, ela aprende que mentindo ela não vai ser punida e aquele comportamento é reforçado. E aí aquilo ali vai desencadeando várias outras mentiras. Né? Durante a primeira infância, até os 6 anos, é natural a mentira, porque a criança vive muita fantasia, ela brinca com os personagens imaginários, e isso é natural. A partir dos 7 anos, se essa mentira ela começa a ficar, vamos dizer assim, mais explícita e continua com uma quantidade muito grande, é necessário a gente procurar ajuda, porque já está fora do padrão. E desde pequenininho, os pais já têm que ter uma postura, porque você falou que ela começa bem pequenininha. Não só uma postura, mas também um comportamento, porque aquilo que ele ensinar falando, ele tem que viver. Não adianta ele ensinar... Se não é mentira. E não viver, porque a criança faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Porque a criança faz muito mais a leitura daquilo que ela vê do que aquilo só que ela ouve. Então, se os pais têm um comportamento de mentir... Agora, uma coisa que eu não entendi. Você fala que é natural até os 6 anos. O que você chama de natural? Ela mentir? Ter essa fantasia? Como é que vai separar a fantasia de mentira? A criança ela começa nessa idade pequenininha, ela desenvolve histórias, ela está elaborando o mundo através das brincadeiras. Então, por exemplo, ela vai brincar com uns joguinhos e ela cria personagens até semelhantes à vivência dela, ou as dificuldades que ela está tendo ali naquela família, a maneira dela falar é através do brincar. E nessa brincadeira, ela às vezes se mistura um pouco daquilo que é realidade e daquilo que é mentira. Então, você pode dizer para uma criança assim, nossa, você não é o super-homem. Ele diz assim, não, eu sou o super-homem porque eu sou forte. E aí você vai ver que tem uma questão aí que ele está elaborando, às vezes em relação ao pai, em relação à mãe, o próprio desenvolvimento, ele está testando e aprendendo. Até os 6 anos isso é normal. Mas, a partir dos 7 anos, a criança já tem capacidade de distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Até, se a gente for perceber a questão da conversão, a partir de quando as crianças são pequenas, que a Bíblia diz, o pastor pode lembrar a passagem, mas as crianças delas é o reino de Deus, não é isso? Agora, depois que a criança já tem uma consciência, uma maturidade, ela já isso se torna pecado. Né? Agora, interessante, você falou que quando ele está brincando, eu sou o super-homem, mas se tiver um pai muito rígido e não compreender essa fase, ele pode estar, então, de repente, quebrando uma fase? Você falou uma coisa interessante. A rigidez em excesso e a permissividade em excesso, ela pode desencadear um comportamento futuro de um mentiroso crônico, vamos dizer assim. Então, toda a formação familiar ela tem muita influência naquilo que o sujeito vai se tornar. Ou seja, o equilíbrio, né? Equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Pastor, como que a mentira ela entrou no mundo? Acho que você podia começar falando como que tudo começou com essa questão da mentira. Sim, Carol. É interessante perceber que a mentira estava presente ali na fala da serpente para Eva antes mesmo do homem cair. Antes mesmo de Eva fazer o que não deveria ter feito, a serpente já estava ali falando algo que não era verdade. Né? E esse homem caído, esse homem que obedeceu à voz da serpente, começa a desenvolver um processo de degradação em todas as áreas. E a mentira foi, acredito eu, algo que ele herdou e foi acrescentando durante toda a evolução humana. Né? A mentira está presente. A mentira está presente nas falas de Satanás para Jesus. A mentira está presente quando ele disse, testando Jesus. Né? E isso vem se crescendo até aqui. Gente, mentira é bom? Mentira é bom? Pode falar. Alguém acha que mentira é bom? Pode falar. É bom? Alguém acha que é bom? Você acha? Pega o microfone e fala. Você acha que é bom? Por que você acha que é bom? É bom para quê? Né? É bom por quê? E para quê? Vai. Num primeiro momento, sim, é bom. Né? Ela gera uma sensação de satisfação.
Ah, entendi. Mas Entendi o que ele quis dizer. as consequências, né, nem sempre... O que ele está querendo dizer é que é o seguinte, pecado é bom, porque se não fosse bom, a gente não teria dificuldade de vencê-lo. Mas as consequências é que não são boas, né? A verdade. Por que eu estou perguntando se mentira é bom? É lógico que não é bom. Mas, então, se não é bom, por que existe o Dia Internacional da Mentira? E por que ele é tão valorizado? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Eu gostei da fala do nosso colega, que acredito que a mentira tem tomado uma proporção através da mídia, através da valorização de um mundo paralelo, justamente pela dificuldade de viver a dureza da vida. Os desafios que a vida propõe têm forçado as pessoas a construir mundos paralelos e vai se perdendo nesse mundo paralelo, né? E a cultura deste mundo vai aderindo a tudo isso e dando forma, né, a valores que não deveriam ser valores. E aí temos o dia para comemorar algo que vai justamente contra uma realidade, né? Que a palavra mentira é justamente aquilo que distancia da realidade, aquilo que está distante do que é, de fato. Agora, é por isso que a verdade veio, né? Mas com esse relativismo do absoluto, as pessoas já não creem mais no absoluto. Então, aí é criado o dia da mentira. E como lidar com essa mentira e também imprimir o valor absoluto? Na verdade, o absoluto é Deus. Como fazer isso? Eu gosto daquela fala que o próprio Jesus se define, né? Temos falado tanto como é difícil se definir quem você é. E Jesus mesmo se define: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa verdade que nos mostra de fato quem ele é e nos coloca na posição de ser de verdade, né? Tudo aquilo que é construído paralelo a isso é falso e uma hora vai ruir, uma hora as máscaras vão cair, né? É interessante, André. E a pessoa, quando mente para si mesma, né, como que ela tenta sustentar essa mentira, né? E, certamente, por um tempo ela vai sustentar, mas e depois? A questão é que o ser humano, quando ele mente, ele tem um hábito de mentir. Quando isso se torna até uma doença, né? Se torna um mecanismo. Patológico? Pode ser patológico, sim. Que ela acredita no que ela mente? Às vezes, ela se mistura tanto a verdade e a mentira que ela já não consegue discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira mais. Alguém já viveu isso aqui? Conhece alguém assim? E a pessoa nem se preocupa mais em esconder que está mentindo. Chega a esse ponto. Agora, uma coisa importante é que a mentira, nós percebemos ela, nós detectamos ela, né? É possível detectar uma mentira. Como? Às vezes a fala é uma, mas o comportamento verbal do corpo, o olhar corporal é outro. O corpo fala? O corpo fala. Então, às vezes, a maneira como a pessoa, por exemplo, olha, gesticula, ela está contendo os movimentos dela na hora de falar, esses movimentos que são naturais quando a gente fala. Aí você percebe que ela está contendo algo, que ela está tentando manipular. Então, tem, por exemplo, as pessoas às vezes botam a mão no queixo, ele coça, consegue, o mentiroso, ele olha no olho e fala? Pode chegar? Ele tem mais dificuldade de permanecer o olhar. Mas ele geralmente ele desvia. Mas é isso que eu estou dizendo. No começo ele pode até conseguir treinar alguns desses comportamentos, mas uma hora ou outra escapa. Isso. Não tem como a gente não conseguir enxergar. É sério, né? Muito sério. E, pastor, qual que deve ser a postura, não só porque está chegando aí, é o Dia Internacional da Mentira. A postura nossa como cristão, não só nesse dia, mas todos os dias, né? Acredito, Carol, que o que denuncia o falso é o verdadeiro. E nós sermos de verdade, a partir de nós carregarmos algo, as pessoas poderem olhar para nós e ver que carregamos algo, que de fato falamos, que de fato vivemos, isso vai denunciar muito a respeito do que é falso, do que é mentiroso, né? E também uma postura de não acomodação à cultura deste mundo, a cultura do Dia Internacional da Mentira. Não, isso não nos pertence. Não fazemos desse dia um dia a ser comemorado, mas um dia a ser lamentado, né, do mundo estar aculturando a isso. Agora, essa contrapartida e a questão da contracultura, né, mas
A questão da mentira está entre, que a Andréa falou, entre o viver e o falar. Esse é um negócio muito sério. Se não há coerência entre o que você vive e o que você fala, então sua vida ela é uma mentira, né? E como lidar com isso? Como é que você vê isso, André? E depois quero que o David, a questão da igreja, que você fala, não vive, o mau testemunho, como é que fica isso? Dentro do consultório, quando se é detectado um comportamento mentiroso mais crônico, né, uma pessoa que tem a mania de mentir, o hábito, a compulsão de mentir, normalmente você confronta com a realidade. Então, a verdade, ela também entra ali no consultório. Quando isso chega a ser penoso, chega a ser algo ruim para a pessoa, no consultório isso é confrontado. Então, a pessoa ela começa a ser confrontada até ela conseguir enxergar que ela está mentindo e admitir isso, né? Para que haja mudança. Né? Deixa eu fazer uma pergunta complicada aqui. Não Mas sei ele nem falou. Ah, é? Ele ia falar.